Então, vamos lá, vamos ver. Nunca fez no celular, mas sempre é a primeira vez. Rapaz, foi. Vamos lá, então. Quem pode fazer uma oração de abertura aí? Alguém se candidata? Ninguém. Então eu faço, alguém faz o encerramento depois, né? Deus, toda a espiritualidade amiga, obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos para estudar essa obra e buscarmos nela orientação, luz, aprendizado para podermos evoluir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então tá, esse capítulo é o capítulo 5, né? Antigos e modernos sistemas do mundo. É um capítulo relativamente tranquilo, né? Mas ele começa aqui nesse capítulo, na Gênesis, até o capítulo 9, se eu não me engano. Ele começa a puxar muito para o lado da ciência, né? E aqui eu acho que ele dá uma boa resumida em cima das coisas. Conecta o pessoal. Opa, alguém falou? Bom, então, o que a gente percebe nesse capítulo, né, que é a minha percepção, eu já estudei recentemente, né, é esse aspecto da ciência, né, que é muito forte, aonde basicamente procurem perceber, quando ele começa da agora em diante a falar, ele mostra a dimensão de Deus, né, Deus como um ser divino, e qual o tamanho dele, né, que vai muito além de qualquer coisa que a gente conseguir imaginar, né? E a própria ciência hoje nos mostra toda a dimensão que Deus teria, né? Se você olhar para todo o universo. Né? Reginaldo, pode fechar o teu microfone? Não sei se eu consigo fechar. Você deve conhecer, mas Jardim Noêmia é muito na Paraíba ali. Não estou conseguindo fechar o áudio dele. Reginaldo, pode fechar o teu áudio aí? Por favor. Melhorou. Reginaldo? Vamos lá, pessoal, vamos tentar. Então, assim, eu vou começar a ler, então, no início do capítulo 5. Se tudo correr bem, a gente deve acabar esse capítulo hoje e talvez entrar no capítulo 6. Tá? Tá difícil, né? Eu não estou conseguindo. Qual item, Satiro? Item 1. Nós estamos começando agora? Estamos começando agora, capítulo. Tá. Eu não estou conseguindo. Deixa eu tentar aqui ver se eu fecho o Reginaldo. Espera aí. Dá para mandar uma mensagem para ele e pedir para fechar? Eu estou chamando ele não está ouvindo. Acho que tem que falar mais alto. Tenho aqui desconectar vídeo aqui no celular, que eu não sei se é desconectar desconectar o quê? Áudio. Não sei se é o dele ou é o meu, essa aqui é a dúvida. Não sei dizer. Parou aí. De qualquer maneira, parou. Melhorou. Vamos tentar. Vamos lá, item 1. A primeira noção que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, teve de se fundamentar em sua origem, unicamente no testemunho dos sentidos.
Como ignoravam as mais elementares leis da física e das forças da natureza, e não dispondo de nada além de sua limitada capacidade de visão, como meio de observação, só podiam julgar pela aparência. Vendo o sol surgir pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíam naturalmente que ele girava em torno da Terra, ao passo que esta permanecia imóvel. Se alguém dissesse a esses homens que ocorre exatamente o contrário, eles responderiam que tal coisa não era possível, e teriam dito: vemos o sol mudar de lugar, e não sentimos a terra se mexer. Estão escutando bem? Ótimo. Tá? Nunca fiz pelo celular, então... segundo isso, a qualquer momento vocês podem interromper para comentar alguma coisa, ou perguntar, ou botar algum ponto em discussão, tá? Aqui é assim que a gente funciona. Item 2. A pouca extensão das viagens, que raramente ultrapassava os limites da tribo ou do vale, não permitiam que constatassem a esfericidade da Terra. Como, então, supor que a Terra pudesse ser uma esfera? Sendo assim, os homens só poderiam se manter em pontos mais elevados e ser habitada em toda a sua superfície. Como poderiam viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? O fato lhes pareceria ainda menos possível com o movimento de rotação. Quando se vê ainda em nossos dias, quando já conhecemos a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas não compreenderem esse fenômeno. Não podemos nos surpreender que os homens primitivos não tenham jamais sequer suspeitado da sua existência. Uma nota aqui, 68, né? Esse exemplo de Kardec sobre a existência de pessoas descrentes da infelicidade da Terra demonstra o quanto parte de seus leitores estavam ainda distantes do conhecimento científico, justificando a necessidade, nesta obra, de explicações didáticas sobre astronomia, geologia, física, entre outras ciências. Ao fazer isso, o professor Rivail usou os termos, conceitos e paradigmas científicos de seu tempo. Muitos desses encontram-se atualmente falseados e superados. Desse modo, é fundamental na leitura de suas obras a identificação histórica dessas apropriações da cultura humana da época, diferenciando-as dos ensinamentos dos espíritos superiores, pois estes sabiam mais do que os homens. Inclusive, esse capítulo e mais alguns nada possuem relativos à doutrina espírita diretamente, tendo origem na pesquisa de Allan Kardec em livros científicos então vigentes. Tá? Isso é um ponto importante que as pessoas, às vezes, confundem. Né? Os aspectos científicos, alguns deles, né, que estão relacionados, os que estão relacionados ao ser humano, ao homem, né, na obra de Kardec, eles devem ser atualizados, como Kardec nos avisou. Eles não foram passados para nós pelos espíritos. Isso é um equívoco muito grande que se comete muitas vezes. Tá? Eles foram, na verdade... Espera um minutinho. Eles foram, na verdade, adquiridos por Kardec nas obras científicas daquela época. Tá? E é óbvio que a ciência evoluiu muito. Né? Então, muita coisa que está dita aqui não é um erro dos espíritos, ou um equívoco, ou um erro qualquer de quem quer que seja. É o que melhor se sabia na época sobre os estudos científicos. Ok? Não pode esquecer isso. A Terra era, para eles, uma superfície plana e circular, como uma pedra de moinho, que se estendia em direção horizontal até onde chegava a vista. Daí a expressão ainda usual, ir ao fim do mundo. Desconheciam seus limites, sua espessura, seu interior, sua face inferior e tudo o que havia embaixo dela. Né? Ou seja, antes da gente ter, nesses anos de Kardec, um pouco antes, a evolução das ciências, né? Se vocês lembrarem bem, eram as religiões que tinham os escritos e que
negociavam esse entendimento da vida, da ciência, do que o homem sabia, né? E jogavam dentro da ciência. Algumas civilizações, inclusive, criavam os escolhidos, né? Que eram os iniciados, aqueles que estudavam o que alguns tinham descoberto, mas a população em geral não sabia, né? Quer dizer, no Egito não se estudava ciência, o homem só sabia o que ele via, né? Em vários lugares, podemos citar os maias, que eram evoluídos cientificamente, também existiam categorias da civilização que não sabiam de nada, né? Ficava na mão dos religiosos. E se você olhar mesmo na época de Kardec, a gente não pode esquecer muito isso, né? Somente 5% da população na França tinha estudos. Né? Somente 5%. E mesmo esses 5%, você vê dizendo aí, né? Muitos não tinham noção de muita coisa da ciência, porque ainda não era uma coisa difundida e estudada por todos, né? Em todos os lugares. Né? Então, a gente tem que lembrar dessas concepções. Né? Quer dizer, item 3. Como o céu aparentava uma forma côncava, segundo a crença comum, era considerado verdadeiramente uma abóbada, cujas bordas inferiores repousavam sobre a terra e delimitavam seus limites. Uma imensa cúpula totalmente preenchida com ar, sem nenhuma noção sobre o infinito de espaço, incapazes até de o conceber. Os homens supunham essa abóbora constituída de uma matéria sólida, daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmius, e do grego erma. Estou conectado aqui com o pessoal. Firme, arrimo, suporte, ponto de apoio. 4. As estrelas das quais eles não podiam supor a natureza eram consideradas simples pontos luminosos, maiores ou menores, presos na abóboda, como lâmpadas suspensas dispostas em uma única superfície. E, por conseguinte, todas elas a uma mesma distância da Terra. Da mesma maneira que são representadas no interior de certas cúpulas pintadas de azul, para simbolizar o azul do céu. Embora atualmente as ideias sejam outras, observou-se o uso de antigas expressões. Disse ainda a abóbada celeste sobre a cúpula do céu. Tem um filme que um colega nosso, o Conde, passou para a gente, está no YouTube, ele está lá no grupo do Facebook também. É um filme sueco, finlandês, uma coisa assim. Dinamarquês, eu acho, dinamarquês. Os 10 primeiros minutos dele, até menos, ele mostra essa visão do mundo. Ele é traduzido, tá? Tem legenda. Ele mostra exatamente como o ser humano via o mundo dessa maneira daí. É muito engraçado você ver as coisas, né? Como é que elas são, como é que eles desenhavam, como é que eles concebiam as coisas, né? Ele fala exatamente sobre essa concepção. Vale a pena assistir o início. Satiro, qual é o nome desse filme? É um nome bem estranho. Começa com H, Rafax, alguma coisa. Está lá no grupo do Facebook e deve estar lá. Você não deve ter dificuldade de achar lá. Obrigada. Entendeu? Ele está lá com uma mensagem lá que eu botei, está lá postado. Clicou nele, você vai para o YouTube direto. Está um post lá sobre isso. É bem legal. 5. A formação das nuvens pela evaporação das águas terrenas também era desconhecida. Ninguém poderia imaginar que a chuva que cai do céu tivesse sua origem na terra, de onde não se via a água subir. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores. Fontes celestes e fontes terrestres dos reservatórios colocados nas altas regiões. Suposição que estava perfeitamente de acordo com a ideia de uma abóbada sólida, capaz de sustentá-los. As águas superiores escaparam por frestas da abóbora e caíam na forma de chuva, conforme a largura dessas aberturas. A chuva seria suave, torrencial ou diluviana. Tem lá uma cena bem legal, acho que ele não comenta aqui, Kardec, mas tem mais para o final desse trecho, ele mostra que havia uma percepção de que o mundo tinha várias camadas.
e acima, acho que da 10ª camada, era a última camada, era a 10ª, né? Você tinha um ser superior, um Deus, sentado olha só, sentado numa poltrona, e em volta você tinha, não sei, X assessores dele, entendeu? Não lembro como é que ele se referia, como se fossem os santos e alguns demônios, entendeu? E a visão bem no centro ficava, depois dessa camada só, né, lá em cima, ficava um ser superior que era quem organizava tudo na Terra, entendeu? É bem interessante. É um tribunal, né, Satiro? É tipo um tribunal. Bem parecendo um tribunal mesmo. É bem parecendo um tribunal, é bem interessante. Aí você começa a fazer aquelas ligações, né, com Zeus, a Grécia, e é interessante como o homem, pela observação, né, sem ainda esse apego à ciência, né, o estudo, o conhecimento, como ele era primitivo em suas concepções, né? Basicamente, o que eu via era o que eu achava, aí eu inventava em cima daquilo, né, sem tentar buscar nenhuma comprovação, nenhum fato que pudesse ajudá-lo a entender melhor. Os demônios eram assessores porque tinham que aplicar os castigos de Deus, né? Ali eles falam que era uma concepção, não lembro quem é que era, é bem antiga, tá? É uma concepção bem antiga mesmo, não é atual, não. É coisa lá de antes de Jesus, eu acho, entendeu? Antes de Jesus, é coisa dos primórdios do início da Terra, né? Que eles mostram lá. Então, como é que era uma concepção? Essas concepções vêm evoluindo, né? Embora a gente saiba que até bem pouco tempo a Igreja matava, né? Quem falasse que a Terra não era o centro do universo, né? Que é o próximo capítulo que a gente vai ver, né? Não aceitava a ciência. 6. A ignorância completa acerca do conjunto do universo e das leis que o regem, bem como da natureza, da constituição e da finalidade dos astros, que pareciam ser tão pequenos comparados à Terra, devia necessariamente fazer com que esta fosse considerada como a coisa principal, o único motivo da criação, e os astros como acessórios, criados unicamente para deleite de seus habitantes. Esse preconceito perpetuou-se até hoje, apesar das descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas ainda creem que as estrelas sejam ornamentos do céu para dar prazer aos olhos dos habitantes da Terra? Aquela época, né? Muita gente devia pensar ainda nisso, né? 7. O homem não tardou a perceber o movimento aparente das estrelas, que se deslocam em conjunto do Oriente para o Ocidente, aparecendo ao anoitecer e se ocultando pela manhã, mas conservando suas respectivas posições. Contudo, essa observação só teve como consequência, durante muito tempo, a única função de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Essas ideias primárias e ingênuas foram, durante longos períodos seculares, o fundamento das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Mais tarde, compreenderam pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico, na mesma ordem que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma semisfera pousada sobre a Terra, mas sim uma esfera inteira, oca, no centro da qual se encontrava a Terra, sempre plana, ou, quando muito, convexa e habitada apenas na face superior. Já era um progresso. Mas sobre o que estaria pousada a Terra? Seria inútil relatar todas as suposições ridículas, criadas pela imaginação, como a dos indianos, que dizia ser ela sustentada por 4 elefantes brancos, apoiados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios reconheciam nada a saber a respeito. Me dá um minutinho? Mas eu não tenho como mostrar. É uma pena, porque a Juliana tem uma apresentação muito legal que ela fez, mostrando essas imagens também. Mas eu perdi essa apresentação. Aí mostra bem assim os elefantes e a terra sustentada em cima. É o que os indianos acreditavam, né? Quem segurava a terra e o globo eram os elefantes. Imagina o tamanho do bicho. 9.
Uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra ou debaixo dela, não se sabia ao certo, a morada dos condenados, chamada inferno, isto é, lugar inferior, e nos lugares altos, muito além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. O termo inferno conservou-se até nossos dias, quando perdeu seu significado etimológico, depois que a geologia retirou o lugar dos suplícios eternos, das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que não existe alto nem baixo no espaço infinito. 10. Sobre o céu límpido da Caldeia, da Índia e do Egito, berços das mais antigas civilizações, puderam observar o movimento dos astros, com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Primeiramente, viu-se que certas estrelas tinham movimento próprio, independente das demais, e que não permitia supor que elas estivessem atarrachadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam seus movimentos e seus retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelada, notava-se a imobilidade da estrela polar, em torno da qual as demais descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos, paralelos maiores ou menores, conforme seu distanciamento da estrela central. Esse foi o primeiro passo em direção à descoberta da inclinação do eixo da Terra. As viagens mais longas permitiram observar a diferença de aspecto do céu, conforme as latitudes e as estações do ano. A constatação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude ajudou a compreender a esfericidade da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, se fez uma ideia mais exata do sistema do mundo. Por volta do ano 600 a.C., Tales de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Um século mais tarde, Pitágoras descobriu o movimento diurno da Terra sobre seu eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e juntou os planetas e os cometas no sistema solar. Hiparco de Alexandria, 160 anos antes de Cristo, inventou o astrolábio, calculou e predisse os eclipses, observou as marchas do Sol, determinou o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Por mais preciosas que essas descobertas fossem para o progresso da ciência, levaram cerca de 2.000 anos para se popularizarem. As ideias novas tendo apenas como meio de propagação raros manuscritos, permaneciam restritas como patrimônio de filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. O povo, que ninguém pensava em esclarecer, não tirava proveito algum dessas ideias, continuando a alimentar-se das velhas crenças. Por volta de 140 a.C., Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode chamar de misto, o qual leva seu nome. Durante aproximadamente 15 séculos, foi o único adotado pelo mundo civilizado. Conforme o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Ela se comporia de 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Essa seria a primeira região dita elementar. A segunda região, chamada etérea, compreendia 11 céus, é isso que eu estava falando, entendeu? Ou esferas concêntricas, girando em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno e das estrelas fixas. Do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que daria movimento a todos os céus inferiores e os fazia realizar uma revolução em 24 horas.
Além dos 11 céus, estava o Epíreo, a morada dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz, como o fogo. A crença em vários céus supostos prevaleceu por longo tempo, mas variando sobre o número deles. O sétimo era geralmente visto como o mais elevado. Vem daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que fora elevado ao terceiro céu. Segundo Ptolomeu, além do movimento comum, os astros tinham movimentos próprios, particulares, maiores ou menores, segundo o seu distanciamento do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 28.816 anos. Esta última avaliação denota conhecimento 25.816, Satiro. Sim, falou 25.816. Tá bom, 25.816. Essa última avaliação denota conhecimento da precessão dos equinócios, que efetivamente se completam em aproximadamente 25.000 anos. Na edição adulterada, essa última informação aí, eles falam que seria 25.868 anos. Eles acrescentam aí um período considerável, quase 1.000 anos, né? No início do século XVI, Copérnico, um célebre astrônomo nascido em Thorn, na Prússia, em 1472 e falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras e tornou público um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi favoravelmente acolhido e não demorou a suplantar o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está no centro e os astros descrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Um século mais tarde, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Em 1610, descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções. Verificou que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, e são esferas semelhantes à Terra. Observou suas fases e determinou a duração de sua rotação sobre seu eixo. Desse modo, por meio de provas materiais, sancionou definitivamente o sistema concebido por Copérnico. Desde então, desmoronou o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados. O Sol como sendo uma estrela no centro de um turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos, e as estrelas como inumeráveis sóis, prováveis centros de outros sistemas planetários. As estrelas não estão mais confinadas em uma região de esfera celeste, mas irregularmente disseminadas pelo espaço sem fim. Aquelas que pareciam se tocar estão a distâncias incomensuráveis umas das outras. As menores em aparência são as mais afastadas de nós. As mais volumosas, as que estão mais próximas, estando ainda a centenas de milhares de léguas. Os grupos aos quais foi dado o nome de constelação são apenas conjuntos aparentes causados pelo distanciamento, um efeito de perspectiva, como acontece com um grupo de luzes espalhadas em uma grande área, ou as árvores de uma floresta, para o observador colocado em um ponto fixo distante. Desculpa. Na realidade, esses agrupamentos não existem. Se pudéssemos viajar para a região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos, sua forma desapareceria e novos agrupamentos se formariam aos nossos olhos. Desde que esses agrupamentos de estrelas só existem na aparência, o significado que uma crença vulgar, supersticiosa lhes atribuiu é ilusória, e sua influência só pode existir na imaginação. Para distinguir as constelações, deram a elas nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, na maioria fantasiosas,
não tendo nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas. Seria inútil procurar por essas figuras no céu. A crença na influência das constelações, sobretudo aquelas que constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia ligada ao nome que elas têm. Se a que é chamada leão tivesse sido denominada asno ou ovelha, teriam certamente lhe atribuído outra influência. Realmente, né? O senhor é nascido, seu Rony, sobre o signo de asno? É isso? Ou digamos que o Roberto é nascido no signo de asno. Quem manda ele não vir na aula de hoje, né? Ele foi nascido. A crença, vamos lá, 13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desaparecem para sempre. A astronomia só poderia avançar e nunca recuar. A história conta as lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo, interessado em manter os erros sobre os quais haviam fundado crenças supostamente firmadas sobre uma base inabalável. Foi suficiente a invenção de um instrumento óptico para derrubar uma construção de vários milhares de anos, pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida. Como tal, graças à imprensa, o público inteirou-se das ideias novas e começou a não mais se deixar enganar por fantasias e tomava parte na luta. Essa não era mais contra alguns indivíduos que era preciso combater, mas contra a opinião geral que tomava consciência da verdade. Como é grande o universo diante das mesquinhas dimensões que lhe atribuíam nossos pais. Como a obra de Deus é sublime quando a vemos realizar-se em concordância com as eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo, quantos esforços de talentos, quanto devotamento foi necessário para abrir os olhos e arrancar, enfim, a venda da ignorância. Acho que esse é um ponto importante. Repararam que eles chamaram esses grandes cientistas, esses grandes descobridores, astrônomos, de homens de gênios, que a gente falou lá no começo. Os homens de gênios são enviados, que são espíritos que têm um pouco mais de conhecimento, que vêm de tempos em tempos para adiantar o nosso conhecimento. Quer dizer, o objetivo deles é trazer conhecimento, adiantar principalmente o nosso conhecimento. Então, esses foram Copérnico, Galileu, foram homens de gênio que nos trouxeram grandes descobertas que ajudaram a acelerar a ciência, nossa. E outra coisa que chama a atenção é que, assim, como a visão do homem mudou nos séculos, quer dizer, de uma coisa muito limitada, que só existia a Terra e um monte de luzinha lá em cima, para uma compreensão que ainda não é do universo todo, mas já é próxima do universo, da grandeza do universo, das constelações, dos planetas, dos satélites que orbitam nos planetas e da dimensão do céu, até onde esse negócio vai. Como isso é grandioso, Aí. 14. Estava aberto o caminho daí para frente, por onde ilustres e numerosos sábios entraria para completar a obra iniciada. Kepler, na Alemanha, descobriu as célebres leis que levam seu nome e, com auxílio delas, verificou que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobriu a lei de gravitação universal. Laplace, na França, criou a mecânica celeste. A astronomia, enfim, não é mais um sistema criado sob conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim está assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Então, assim, a grandeza do universo, ela é científica e ela vive sobre as leis divinas, as leis da natureza, que regem a gente na Terra
E eles já sabiam naquela época que também funcionava, o mesmo que acontecia na Terra, funcionava no universo todo, né? Já imaginavam isso e sabiam que algumas partes isso era verdade, né? Pouco, mas já sabiam disso, já imaginavam isso. Tá? É isso daí, esse capítulo é só isso. Uma horinha a gente Nesse faz item ele. aí, o Satiro, no finalzinho, a Gênese adulterada, eles acrescentam uma informação. Hein? Nesse último item aí, A última 14, frase? a última frase, eles acrescentaram uma informação aí. A última frase ficou assim, na versão adulterada. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Ah, tá. Criaram isso aí. Criaram isso. Uhum. Não. Não é muito emocionante esse capítulo, não, né? Hein? Não é Não, assim esses muito capítulos emocionante o para frente, capítulo. eles são capítulos que colocam eminentemente a ciência, né? Então, melhora um pouco no capítulo 6. Tem tem algumas colocações aqui importantes, Kardec usa lá para o final. Né? Então, vamos lá. Uranografia geral, tem uma nota aqui. Este capítulo é extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862-63, sob o título de Estudos Uranográficos, e assinado Galileu, médio senhor CF. CF era o... Como é que é? Camille de Flammarion, né? Como é que é o nome do cara? Flammarion, Camille de Flammarion. Flammarion, é. Essa nota de Kardec, né? Na Revista Espírita, as comunicações estão assinadas pelo médium Camille Flammarion. É isso aí. Astrônomo, membro da Sociedade de Paris. Inclusive, ele era muito jovem nessa época, né? Ele tinha 20 anos de idade quando ele recebeu a primeira e 21 quando ele recebeu a segunda, que foi publicada pelas datas da revista. A idade dele, você pode ver isso. Então, vamos lá. É uma pena que tem uma apresentação muito legal aqui, que a gente pode ver depois, que mostra a grandeza das coisas. Né? Deixa eu abrir a apresentação aqui de qualquer maneira, que ela resume esse capítulo. Muito bem. É a apresentação da Juliana, é? É a apresentação da Juliana. Ela é bem legal. A do capítulo 5 também, mas essa daí ela ajuda bastante. Então, vamos lá. Eu vou seguir pela apresentação da Juliana, que ela puxou os principais textos para cá, entendeu? Deu uma boa resumida. A gente consegue fazer uma parte hoje. Hoje, né? Eu já publiquei essa apresentação lá? Não, né? Caramba. Esqueci de publicar. Ela publicou. Ela publicou lá? No grupo? Se ela publicou no grupo, é aquela apresentação. Estudos uranográficos. Eu vou seguir pela apresentação, que ela puxa aqui. 70. Este capítulo é extraído textualmente, é aquilo que falou, é a nota, né? 70. Você não compartilha? Porque eu estou no celular. O computador está fora do ar aqui, não está acessando a internet. Deu um bloqueio aqui. Aí eu não consigo, amiga. Hoje eu estou capenga. Estou com o celular. O espaço e o tempo. Várias definições do espaço foram dadas. Eis a principal. O espaço é a extensão que separa dois corpos. Estabeleceram que o espaço era finito, alegando que os corpos limitados a um certo número não poderiam formar uma série infinita, e que onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Há ainda a definição de espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde haja a matéria,
deixemos essas definições nos tratados onde jazem, porque elas nada definem. Aí tem a nota 71, que diz, nota do editor, a ciência natural, oficialmente aceita na época, propunha um universo absolutamente vazio, sendo a matéria constituída de esferas sólidas, ponderáveis, matéria observável e imponderáveis, forças, fluido elétrico, calórico, etc. Não existindo, portanto, possibilidade de movimento que não fosse mecânico, né? Tinha que haver alguma substância envolvida que gerasse ou absorvesse força, né? Energia, coisa parecida. A teoria do fluido cósmico universal, adotada pelas ciências do magnetismo animal, né, de Mesmer, e também pela doutrina espírita, considera o universo como pleno e falsa a hipótese das forças, como sendo substâncias, pois essas seriam movimentos vibratórios do agente, como o som é um movimento vibratório do ar, né? Isso aí já é a ciência moderna, né? A física moderna que diz isso daí. Assim se pode compreender a recomendação de deixar a hipótese do vazio absoluto nos tratados científicos da época. Aqui fica muito claro algumas coisas que a gente tem que lembrar, aquilo que eu chamei a atenção lá no começo, né? A gente está falando aqui, Kardec está trazendo aqui, mesmo as coisas de Galileu, está trazendo as informações segundo a ciência que o homem dominava na época. Não é porque Galileu era como se diz, ele era veio como espírito, né? Não é por isso que ele vai trazer um conhecimento adicional, até porque o homem não compreenderia. Ele traz o mesmo conhecimento que o homem possa compreender. Então, no que tange a esse conhecimento da ciência, ele fica navegando dentro daquilo que o homem pode compreender. É sempre um conhecimento aplicado, né? É sempre um conhecimento, na verdade, que contextualizado. Que ele possa ser entendido, muito né? Uhum. Ele tem que ser entendido por nós, né? Senão não adianta nada. Ele vai falar que as jujubinhas não têm gravidade. Sei lá o que é jujubinha. Eu nunca vi isso na vida. Então não tem como saber. Então ele trabalhava com a evolução científica do homem, que é aquilo que a gente estudou lá no começo da Gênese, né? A Gênese, ela é uma revelação que é formada pelos espíritos. Quais espíritos? Todos. Nós e eles. Nós e os espíritos desencarnados. Sob a égide do Espírito da Verdade. Não diz isso lá. A gente já discutiu isso, não vamos voltar nesse ponto. Ele cita, sim, o Cristo como sendo um exemplo de moral. Ponto final. Não fala sobre a égide disso. Tá? Então, assim, nós formamos esse conhecimento. À medida que a gente evolui, a gente vai tendo mais compreensão e os espíritos vão nos dando dicas que nós vamos descobrindo. Eles não nos dão nenhuma declaração, só lembrando que foi isso que a gente viu lá no começo. Então, não vem nenhuma revelação que nós não saibamos. Eles nos ajudam e confirmam as nossas descobertas, exceto no que tange às informações do mundo espiritual, que nós não temos como confirmar e nem como saber, exceto pelo que a gente sabe que vem deles. Aí a gente tem que lidar com eles, né? E acompanhar o raciocínio deles, se está fazendo sentido uma coisa atrás da outra. Mas não são tantos conhecimentos assim. A gente não conhece a matéria do mundo espiritual, por exemplo. Mas no mundo material, a gente tem como estudar e conhecer pela ciência. É aí que a gente segue evoluindo. Né? Todos sabemos que é o espaço e eu só quero estabelecer que é infinito, a fim de que nossos estudos posteriores não tenham nenhum obstáculo que se oponha às nossas investigações. O espaço é infinito, pelo fato de ser impossível imaginar que tenha algum limite. Na próxima aula, a gente dá uma revisada nesses principais slides aqui, que são muito bonitos e bem importantes. Porque, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito para nós, é mais fácil de avançar eternamente
no espaço pelo pensamento. Alguém já teve chance de ir num... Como é que é o nome daquele lugar que a gente vai ver as estrelas? Oh, meu Deus. Planetário. Alguém já teve chance de ir no planetário? São Paulo, sim. Eu fui no Rio de Janeiro. Hoje não existe mais o Rio de Janeiro, eu acho. Que é ali perto da PUC. É fantástico aquilo, né? A gente olhar e ver o tamanho do universo na medida que vai projetando lá. Acho que essa visão é importante para as pessoas, né? Compreenderem essa dimensão. E eu lembro que uma vez eu fui com uma tia minha que nunca tinha visto isso, né? Eu era já adolescente, né? Mas ela queria ir e tal. Eu falei, vamos embora que é bacana, né? Aí eu fui lá com ela. Ela saiu embasbacada, quer dizer, eu já tinha estudado na aula de ciência e já tinha visto, quando eu era menor até, quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Aí a gente vê, também já tinha visto no colégio no Rio de Janeiro, até filme sobre isso. Na época era filme, né? Não era videocassete, era filme. E ela nunca tinha visto na vida dela, né? Quer dizer, uma mulher de seus 50 anos de idade, olhando para um planetário, ela ficou estupefata, entendeu? Assim, ficou abismada com o tamanho do universo, né? E eu acho que essa é a impressão que as pessoas não tinham antigamente, e na época de Kardec, muitas não tinham também, né? Muitas pessoas não tinham, tá? Na época de Kardec. E então era muito difícil você imaginar a grandeza do universo e até mesmo você compreender as leis da natureza, como elas se aplicavam ali, né? Porque você viu uma coisa fantástica, uma cúpula, a Terra é plana e por aí afora, né? Como é que você vai compreender a grandeza e que as leis são exatamente as mesmas, né? Pode falar. Queria fazer um comentário sobre o conhecimento, né, que a humanidade adquire com estudos, com os cientistas, pesquisadores. Os espíritos auxiliam, inspirando as descobertas, mas não pode revelar, porque o mérito é do trabalho humano, né? No tempo adequado. Porque se fosse para revelar, pronto, revela tudo logo de uma vez. Mas sem e aí o que também humana, sem o esforço, não caberia, né? E assim, na verdade, eu acho que é mais uma questão de você dosar o conhecimento, entendeu? Se você chegasse aqui e explicasse certas coisas muito avançadas, a gente não ia compreender de cara, entendeu? Não é nem questão de você ficar abismado, é questão que você não ia compreender, você não ia entender o que está acontecendo, entendeu? Não precisa você ir longe. Né? É só você pegar uma máquina de hoje, se você pegar um automóvel hoje e levar para a época medieval, ninguém vai entender nada, entendeu? Ninguém vai ter a menor ideia. E você está falando de 500 mil anos, quer dizer, começo do Brasil, você leva para o Brasil colônia, um carro pirou na batatinha, entendeu? Dom Pedro I não era aquele gênio, Dom Pedro II que virou, né? Então, comparando com o que os portugueses fizeram, com os espanhóis e com os indígenas, né? Portugueses e os espanhóis, quando chegaram à América, os indígenas ficaram admirados de ver aquela embarcação, a mesma coisa, né? Como é que você tem um barco daquele tamanho? Como é que você viaja para além do mar? E por aí afora, né? Basicamente é isso. Se vocês lembram, tem aquela cena clássica, né, que as pessoas riam de Colombo, não queriam nem dar dinheiro para ele, porque eles achavam que Colombo ia viajar para além da borda do mundo e que se cairia do mundo. Aí Colombo fez aquela célebre cena do ovo, né? Que dizem que é verdadeiro, né? E aquilo ali, e ele sabia que não era aí, já tinha, ou seja, já existia conhecimento na época dele sobre isso, mas não era um conhecimento disseminado. Era para poucas pessoas, entendeu? Que entendiam isso. Agora, você imagina, porque não tinha utilidade, né, naquela época, esse tipo de conhecimento, só para quem navegava, né? Para quem fazia esse tipo de coisa. Só os capitães mesmo que faziam isso.
Os outros podiam até aceitar, mas também não tinham ter uma compreensão. Eles nunca viajaram para além do horizonte, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que lembrar disso. É a mesma coisa nossa. A gente imaginar Marte nos anos 60, quando o homem foi à Lua, era uma doideira, né? Quer dizer, hoje não. Hoje a gente tem foto de lá, tem filme rodado lá, em Marte, que a gente está recebendo aqui. Não é uma foto, é um filme. Você pode ir na internet ir lá e ver a câmera, né? Filmando lá o nada, né? Um monte de areia. Está lá, é um filme. Né? Então, assim, são coisas que a gente não tem compreensão. Mesmo vendo, a gente acredita, mas a gente continua sem compreensão, que é muito avançada, é uma ciência muito avançada para a gente. Pelo menos a gente sabe que ela existe. Então, é nesse sentido, né? Que os espíritos não nos traziam revelações, né? Eles eles apoiavam o nosso conhecimento, a nossa evolução, e eles iam acrescentando algumas coisas. Quando era do mundo material, aí do mundo espiritual, aí sim, eles nos explicaram como funcionava. Mas no mundo material, eles esperavam que nós evoluíssemos para depois eles corroborarem. Então, era o contrário. A gente descobria e eles corroboravam. Né? Agora, existiam os homens de gênio, como a gente falou, a gente sabe. Esses, sim, esses eram homens encarnados na matéria, que eram mais evoluídos e que desenvolviam a ciência do homem numa velocidade maior. Porque eu acho que tem essa questão que a Célia falou, bastante interessante, mais do que essa dosagem de conhecimento, eu acho até bastante interessante essa questão de deixar que a gente tenha o esforço. Isso. A busca do conhecimento. Eu acho que... Allan Kardec diz que a gente tem que crescer pelo nosso próprio esforço, né? O homem tem que evoluir pelo seu próprio esforço. E não porque alguém fez aquilo para ele. Senão, qual é o mérito de você evoluir porque alguém fez alguma coisa para você? Lembra disso, né? Não há mérito nenhum, né? Em você ganhar de presente alguma coisa. Eu só tiro. Fala, seu Rony. Se a gente considerar aí que o americano em 2025 está pretendendo pôr um telescópio na Lua, imagina as imagens que nós vamos ter desse universo, né? Seu Rony, eu não conheço nem a Terra ainda. Esse negócio de viajar para Marte, olha, não, mas o homem está fazendo a sua parte, né? Tá procurando a mas evolução. é verdade. Não, isso é grandioso, né? Isso é grandioso. Aqueles slides mas o senhor, realmente quando foram sair muito aquela bonitos, passagem para a Lua, o senhor vai comprar uma ainda? Tá para sair aí a venda. O senhor vende o seu carro e compra uma passagem para dar uma voltinha na Lua. Acho que a minha passagem é outra, eu estou mais próximo da outra. Uma passagem bem mais bonita que a gente vai fazer do que ir para a Lua. Eu prefiro pegar a BR-101 e ir até o Nordeste. É um passeio muito bonito, entendeu? Eu já fiz quase a metade dela, vou fazer o restante. Aí depois a gente conversa sobre a saída na Lua. Vamos lá. Para imaginarmos o infinito do espaço, suponhamos que... isso é legal. Suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, com a velocidade de uma faísca elétrica, velocidade da luz, né? Mal tenhamos abandonado o nosso globo após ter percorrido milhões de léguas. Nós nos encontraríamos num lugar onde a Terra nos apareceria sob o aspecto de uma pálida estrela. Há somente alguns minutos que avançamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Olha só que absurdo. Mas não avançamos em realidade um só passo no universo. Ou seja, a dimensão do universo, né? Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, com a velocidade do relâmpago, não teremos avançado um passo no universo. E agora? E aí, seu Rony? Tem que levar lanche, né? Para a viagem, né? Reforçado. Né? O senhor faz um lanche bem reforçado que eu vou com o senhor. Eis, pois, o que é o espaço. Como é que você vai...
Aí você fala assim, pois é, o espaço é infinito. Pois é, você ainda ia viajar, ia estar longe do final do universo. Quer dizer, o que é infinito? Infinito é uma coisa muito grande mesmo. É muito maior, né? É uma coisa muito grande. A primeira coisa que me vem à mente é o seguinte: percebem, não sei se vocês percebem isso, percebem a gente vai perceber ao longo desse capítulo, né? Mas prestem atenção, minha opinião. Percebem a grandeza de Deus? Tudo isso foi criado por Deus, que é aquilo que a gente estudou lá nos primeiros capítulos da Gênesis, né? E daí o homem acha que Deus é a semelhança dele. Pior, é brasileiro, né? Quer dizer, então, assim, eu acho que é um pouco forçar a barra demais, né? Você imaginar Deus aqui. E a gente vai ver por quê, né? Porque tem coisa muito pior. Não só a Terra é insignificante, mas o nosso sistema solar, a nossa Via Láctea, ela é insignificante perto do tamanho do universo. Literalmente, né? Você acha... A gente, em relação à Via Láctea, tem uma cena aqui mais à frente, não chegou nela ainda, a gente vai ver na aula que vem. A gente é uma pontinha assim, a Via Láctea é desse tamanho, a gente nem aparece na foto. Sabe? Ah, não, está escondido. Não, não está escondido. Não dá para ver mesmo a gente, né? Uma foto desse tamanho, você não vê a Terra. E aí você vai ver o tamanho da constelação da Via Láctea e ela, infelizmente, não é absolutamente nada perto do tamanho do universo. Ela é a proporção muito pior que essa que a gente faz. Então, é assustador. Quer dizer, assustador não, mas é revelador, né? Você descobrir as dimensões da obra de Deus, né? Onde estão todas as leis, são as mesmas em todos esses lugares, de todas as formas, né? O tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo nem fim. Tudo é presente. Não, quer dizer, a outra dimensão que você perde, é o espaço, né? É o tempo. Você perde essa dimensão rapidamente, né? Vamos fazer mais dá para fazer mais esse tópico aqui, a matéria. Item 3. À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais distintas que pareçam ser, seja sob o ponto de vista de sua constituição íntima ou sobre o aspecto de sua interação recíproca, são apenas modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta, as variedades das quais eles se transformam sob a direção das inúmeras forças que a governam. A química mostrou que o elemento terrestre é a combinação de substâncias diversas, variáveis ao infinito. Item 6. Abarcai num olhar investigador a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis que, sem admitirmos a unidade da matéria, é impossível explicar não somente os sóis e os planetas, mas também a germinação de um grão sob a Terra. A grande diversidade observada na matéria deve-se ao fato de que, pelo número de forças que governam suas transformações serem ilimitadas, bem como as condições em que ocorreram, as múltiplas combinações de matéria não poderiam deixar de ser também ilimitadas. Aí a Ju botou aqui várias flores, né, como se fossem, por exemplo, tulipas, e a variedade de tulipas que existe no mundo, né? Quer dizer, só eu tenho um amigo meu no Rio de Janeiro que tem, eu acho que mais de 500 tipos de tulipa no quintal dele. E ele cultiva sempre, todo ano, vários tipos novos, que nunca ninguém viu. Então, por aí afora existe, assim, pelo mundo todo, só para falar de tulipa, né?
Só para falar de uma coisa. Agora, você imagina a quantidade de seres e variáveis são ilimitadas, né? Lembrando que isso aqui não é Kardec falando, né? Isso aqui é Galileu falando, tá? Aqui não é Kardec falando. Esse capítulo todo é Galileu falando. Sendo ilimitado o número de forças que agem sobre a transformação da matéria, também variadas e ilimitadas são suas combinações. Entretanto, todos os corpos ponderáveis, aí ele volta no assunto, né? Assim como os fluidos imponderáveis, originam-se numa única substância primitiva, o cosmos. É o que eles sabiam na época, né? As leis e as forças, item 9. Já que venho tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu que sou, como vós, apenas um ser relativamente ignorante em relação à ciência real, apesar da aparente superioridade sobre meus irmãos da Terra, pela possibilidade que tenho de estudar as questões naturais, que lhes são verdadas, por causa da posição que se encontra. Isso é aquilo que a gente falou. Mesmo na época de Kardec, poucas pessoas tinham esse conhecimento que Kardec tinha. Então, as pessoas na época não compreendiam isso sobre o universo, né? Não tinham essa compreensão que Kardec apresentou. Kardec não, Galileu, né? Na época, né? Meu objetivo é somente expor a noção geral das leis universais, sem explicar em minúcias o modo de ação e a natureza das forças especiais que delas dependem. Item 10. Existe fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios. São conhecidas na Terra pelos nomes de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são som, luz, calor, etc. Nota 78. A nota 78 fala sobre Mesmer. É a nota do editor. O caso Paulo, né? Faz-se referência à teoria do fluido cósmico universal, proposto por Mesmer. Vocês perceberam isso? Ele cita ali Galileu. Na ciência do magnetismo animal. Divergindo da ciência oficial, que considerava esses fenômenos como substâncias constituídas de minúsculas esferas sólidas, sem peso ou imponderáveis. Fluido elétrico, calórico, fluido magnético, fluido luminoso, etc. Nessa teoria, eles são considerados movimentos vibratórios. Mesmer já tinha esse entendimento, né? Inclusive, forças em diferentes escalas nos outros mundos. Enquanto a hipótese substancialista aceita oficialmente hoje, é sabidamente falsa. Essa é aquela história de que, né, existe transferência de energia quando você tem um passe, por exemplo, quando você está, os corpos estão interagindo, a energia flui do perispírito para o espírito, de perispírito para perispírito, né? Essas coisas todas, que é a hipótese substancialista, né? Que já não era aceitada na época de Kardec. Ele não aceitou, né? Ele trabalhava com outra teoria. Envolve a questão vibratória. Considerar esses fenômenos como estados vibratórios do agente em diversas escalas, propostas tanto nessa obra quanto em Mesmer, aproxima-se conceitualmente do paradigma da física moderna. A física moderna já nos mostra que não há, né? Com estados vibratórios, a energia não transmite substância alguma.
Todas essas forças, modificando suas ações com a finalidade de gerenciar os ciclos do mundo e da natureza, dependem de uma lei universal, também diversificada em seus efeitos, destinada a imprimir harmonia e estabilidade à criação. 10. A natureza jamais se opôs a ela própria. O brasão do universo tem uma só divisa, unidade e variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se a unidade da harmonia e da criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas. É aquilo que a gente falou, né? A lei do universo, ela é a mesma em todo lugar. Ela tem uma unidade, uma consistência, ela é imutável. São aqueles atributos que a gente estudou de Deus, né? Os atributos de Deus se referem a ela, né? Ela não há hipótese nenhuma dela ser diferente. E variedade, mesmo assim, isso não impede a variedade, né? Ela existe, para onde você olhar, você vai ter variedade na vida, né? Em tudo, né? Não só na vida dos seres vivos, né? Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei da continuidade se faz reconhecer, considerando as forças nelas mesmas. Pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Todas essas forças são eternas e universais como a criação, sendo inerentes ao fluido cósmico. Elas atuam necessariamente em tudo e para tudo, modificando sua ação por sua simultaneidade ou os pontos latentes ou secretas em outros. A próxima parte é sobre a criação primeira, mas eu queria deixar isso para a próxima aula. Infelizmente, a gente não teve recurso visual, essa aula é bem legal, e na próxima aula eu te dar uma revisadinha nela, nos slides, os principais slides, e aí a gente continua com ele, que já amanhã espero já estar funcionando tudo isso. Tá ok? Recomendo que vocês deem uma olhada lá no material de estudo, tem um post só sobre o estudo desse capítulo 6, que vale a pena dar uma olhada no material. No vídeo. Esse grupo se reúne toda quinta-feira, nesse horário? A gente tem o grupo tem 2 horários, eles estão indo subsequentes. Agora, como na semana passada foi a primeira vez que a gente não se reuniu, porque teve a live do lançamento do livro, do Paulo, aí a gente ficou uma aula para trás, né? Mas, basicamente, a gente tem quintas-feiras à noite e sábado à tarde, às 4 horas da tarde. Quinta-feira é às 8h30. Quinta-feira às 8 horas, desculpe. 8 porque horas. a aula do Mesmer que a gente faz na AME Gaúcha acaba às 8 horas. Aí ela acaba e eu entro. Mas hoje eu tive problema, por isso que eu atrasei 10 minutos, 15. Entendeu? 8 horas, 8h05, eu estou com ela aberta. Aí a gente vai até às 10. E no sábado, ela é às 4 horas da tarde. No sábado. E aí ela vai das 4 às 6 horas da tarde. Tá ótimo. Tranquilamente, né? Então, eu espero estar com o computador arrumado até sábado. Se bem que, senão, a Juliana faz para mim. Aí ela vai estar presente, ela pode... Eu participo pelo celular. Ela pode fazer. Tá? Então, vale a pena. Esse capítulo tem uns vídeos bacanas e outros vídeos também mais à frente são legais. Tem aquele Cosmos, do Carl Sagan, tem alguns trechos bem bacanas. Tem já alguns comentários lá falando sobre a ciência atual, né? Que nos ajuda a entender. Essas questões de fluidos, elas são retomadas lá no final da Gênese. A gente vai reestudar isso daí, lá no final da Gênese, né? Essa questão que você falou sobre a variedade que acontece no universo, né? O fluido é o mesmo que está no universo todo, mas que... A matéria são as mesmas, é tudo igual. A matéria é a mesma, mas a ação do princípio inteligência pode fazer coisa diferente em outros lugares, né? Então, isso... Na verdade, não é só uma questão do princípio inteligente, né? É a questão das próprias leis da natureza, né? Por exemplo,
hipoteticamente falando, se você for para algum planeta onde as leis da gravidade são muito fortes, por exemplo, né? Não precisa nem falar hipoteticamente. Uma pessoa que viaja no espaço sem ação da lei da gravidade da Terra, ela, por períodos longos, né? A gente tem algumas situações dessa, né? Que chegou até 1 ano, eu acho. Inevitavelmente, quando elas voltam para a Terra, elas têm que ter uma adequação do esqueleto, por exemplo. Porque só esse 1 ano que ela passa sem gravidade, o esqueleto da pessoa já muda de formação e pode adquirir doenças e ele fica mais fraco, uma série de coisas. Assim como, obviamente, um mundo onde você teria uma gravidade, supostamente, né, muito maior que a da Terra, a gente precisaria de ossos mais fortes, entendeu? Para sobreviver. Não, mas na parte material mesmo, na parte material... Não muda nada. Num planeta X, a constituição daquele planeta e dos habitantes daquele planeta pode ser absolutamente diferente do que acontece... É o que eu acabei de falar. Então, basta você seguir... Mas aí é só você seguir as leis da natureza, entendeu? Por exemplo, um osso como o nosso não se formaria em animal nenhum num planeta desse, com gravidade mais forte. Se ele se formar, ele não serve para nada. Então, ele obrigatoriamente vai se formar um osso mais forte. Ou seja, o ser vai ter todo um esqueleto mais forte. Então, a formação vai ser diferente, que nós nunca vimos. A formação vai ser de acordo com a condição dos seres que vão habitar esse planeta, de acordo com a sua condição física e moral, né? Então, eu estou me lembrando de algo que eu escutei hoje, de que Kardec recebeu uma mensagem de Mozart e que Mozart comenta da sua vida em Júpiter. Então, se a gente fala isso para uma pessoa que não tem a visão espírita da vida, vai dizer isso é a maior besteira, porque Júpiter não tem vida, porque Júpiter não tem água. Não se sabe se Júpiter tem água, mas a pessoa vai dizer que não tem. E quem diz que a vida em Júpiter ou no planeta J tem que ser igual da Terra, né? Sim. Então, é aquela questão que você falou da variedade, né? A gente não consegue especular como seria, mas a gente pode aceitar de que ela, obviamente, é diferente. Isso já é aceito até pela ciência, né? A vida ela é diferente. Mesmo quando a gente encontrar uma vida inteligente, provavelmente ela será diferente, dependendo de onde ela foi encontrada, né? Célia, essas informações que você viu, você pode constatar na Revista Espírita de 1858. Obrigada. Nada. Então é por aí. Mas eu me atenho muito nesse capítulo tem essa questão do fluido, né? Que Galileu traz, já falando um pouco sobre isso, mas traz de uma forma limitada, embora ele já traga a questão do fluido cósmico universal, né? Com os campos vibracionais e tudo mais, que é uma teoria que Mesmer trouxe, né? E é uma teoria que foi a teoria final que Kardec trouxe na Gênese, mas não no começo da Gênese, lá no final da Gênese. Se você olhar, você vai ver que ele fica com uma teoria diferente do fluido vital, né? Afirmando que não existe mais o fluido vital. Não existe, não. Essa hipótese não funciona, não está certo. Não. E a outra coisa, eu acho que é a grandiosidade do que a gente vê, que é representada por Deus, né? Quer dizer, traz uma visão de Deus que é para trazer um Deus muito diferente do que a maioria das pessoas imagina, né? Parecido conosco, aquela história toda. Não faz o menor sentido isso. Quer dizer, faz sentido não para a gente, mas para povos antigos fazia todo sentido, né? O cara achava que o universo dele era aquela terra cercada de luzinhas. Faz todo sentido, né? Deus só pode ser igual a gente, né? Um pouquinho melhor. Mas a gente sabe que não. Ele tinha aquele olhão triangular aqui, assim, olhando todo mundo.
pode ser aí, né? Pode ser. Então, eu acho que é por aí. Esse capítulo é legal, eu gostei dele, né? A gente acabou, no sábado a gente acabou ele, a gente fez a mesma coisa que está fazendo aqui agora. A gente vai começar o capítulo 7 lá, se eu não me engano. Começamos o capítulo 7 no sábado, lá. Acabamos o 6. Só para você saber. Pessoal, eu só queria fazer uma sugestão aqui, quem quiser dar uma olhadinha, voltar no item 42 do capítulo 1, porque eu acho que é uma questão assim, bem fundamental para a doutrina espírita, para quem quiser consultar. O item 42, que fala sobre o espírito da verdade e tudo mais, é bem interessante. Ok? Qual é o aspecto, Silvia? Qual é o aspecto? A última frase aqui do item 42 diz o seguinte: ora, como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Mas é interessante ler o item todo, porque ele vai desenvolvendo a ideia, né? E aí depois vem o resto do capítulo, falando que é uma revelação feita coletivamente, vários espíritos participaram da codificação. Isso. Essa parte com é a participação dos homens, né? Nós encarnados. Isso. E, inclusive, fala sobre essa questão de ser uma doutrina progressiva. Aí é interessante porque a Célia falou sobre essa questão das revelações trazerem para a gente os conhecimentos de maneira que a gente possa participar, entender e participar, né? A doutrina espírita é uma construção. Não é o Espírito da Verdade que veio e revelou tudo, não é um ou outro espírito que fez isoladamente cada, vamos dizer, princípio, ou, enfim. E aqui no discorrer do capítulo lá no final, vai dizer que a doutrina espírita, os espíritos trazem alguns princípios e cabe a nós o trabalho de desenvolver isso aí, né? E como é que fala aqui no finalzinho? O propósito da revelação é colocar o homem na posse de certas verdades que ele não pode adquirir por si mesmo com a intenção de acelerar o progresso. As verdades se limitam a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das investigações e não conduzi-lo pela mão. Longe de libertá-lo do trabalho, fornece novos elementos para a sua atividade. Então, vamos dizer, a doutrina espírita nos convida ao trabalho, assim como a gente está fazendo aqui agora, né? O que, às vezes, um grupo de estudo, um centro espírita, alguma coisa, consegue contribuir, às vezes aquele outro está estudando, vamos dizer, um outro aspecto da doutrina, né? Como a gente está participando de vários grupos que estão estudando desvios da doutrina espírita, isso vai ser uma contribuição muito bacana, muito legal, e que vai trazer coisas positivas, eu tenho certeza. Outros centros vão trazendo contribuições diferentes e assim as coisas vão se complementando e a doutrina vai se edificando. Daí a importância dos centros convidarem palestrantes de fora da casa para apresentar os seus conhecimentos, né? Porque num centro estuda determinado assunto, determinado aspecto, outro palestrante que é de outro lugar, está naquela cidade, apresenta seus conhecimentos, né? Com certeza. Cada um de nós, assim, como indivíduos no grupo, a gente já contribui aqui dentro, né? Pessoas de fora, com certeza. Nós, como participantes do grupo, a gente já contribui trazendo visões diferentes, não visões diferentes, mas entendimentos, né? Às vezes um pouco mais amplos ou sobre um aspecto um pouco diferente, a gente se complementa. Assim como palestrantes de fora, pessoas que passam a integrar um centro, um grupo, né? E essa turma mais jovem que está chegando também, né? Que a gente tem que tentar atrair. Que são eles que vão carregar a mensagem e continuar a construção da doutrina. Tem que valorizar os jovens que estão estudando, estão chegando com informação,
para eles não sofrerem o que o Divaldo Franco sofreu no começo, né, de suas palestras, que ele era deixado de lado, não era muito valorizado, né, porque era só o Chico, né? Então tem que dar oportunidade para... Eu acho assim, modelos são muito importantes, principalmente quando a gente consegue verificar, vamos dizer assim, os conceitos fidedignos que algumas personalidades, pessoas trazem para a gente, né? Não é porque uma personalidade tem um valor que vai tirar o valor de um fulano, não. Claro. O valor ali existe, né? E a gente precisa reconhecer. Da mesma forma, o Paulo Henrique, que está aí há 35 anos, não sei, estudando aprofundadamente, e desde que ele nasceu, ele conhece a doutrina espírita. Ele tem um valor enorme, não significa que uma pessoa que chegue depois, a gente deve, acho que não tem nem como comparar, né? São coisas assim que são incomparáveis. Isso mesmo. Estou falando demais, vou tirar meu microfone aqui. Não, tem tempo, tem mais 15 minutos ainda aí para falar. A gente está acabando mais cedo hoje, porque a gente, infelizmente, teve uma aula meio capenga, sem recursos, mas faz parte. Não é Espero que eu tenha conseguido gravar aqui. Não sei como é que grava no celular, onde é que ele vai guardar isso. Vamos ver. Tá bom? Então, essas são sugestões de estudo para a aula que vem. Dei uma olhada lá no post que recomenda os estudos que a gente montou. E tem material, e essa apresentação também está lá. Tá lá colocada. Satira, esse filme que você falou aí, vale a pena? Sim, interessante? Que o Conde recomendou? Tem um filme os primeiros minutos desse filme dinamarquês, que mostra essa visão dos povos primitivos. É bem legal você ver. Mostra o esquema. E tem o filme de um professor lá que é... Mas esse filme é do capítulo 5, é do capítulo anterior, e tem um do capítulo 6. Tem um que fala do capítulo 6 lá. Você pode procurar. Está no grupo do WhatsApp? Está tudo no Facebook, nada no WhatsApp. Está no Face. Tá, procurando. Está no Face lá. Eu botei todos os filmes lá separados, indicando, e botei uma recomendação da aula para o capítulo 6. Vocês vão encontrar lá. Tá? Com esses links todos. A única coisa que eu não lembro é de eu tinha que ter colocado a apresentação da Juliana, não coloquei. E aí a Valéria falou que está lá em PDF. Acho que eu gravei em PDF, passei para ela, ela botou lá alguma coisa parecida. Eu não lembro, realmente. Eu acho que a Ju botou no WhatsApp. Ah, tá. Então aí faz sentido. Eu vou botar lá eu tenho que botar lá no... Me cobrem, me lembre amanhã. Eu vou botar lá no Facebook. Porque no WhatsApp você perde, né? Você perde as informações aí. Vai ficando para trás, você não tem. Mas se você não apagou na... Hein? É coisa demais, né? No WhatsApp é difícil a gente Célia não vai ter acesso, porque ela entrou recentemente. Ela não vai ter acesso. Só se alguém reportar para ela. É por isso que é bom postar no Facebook mesmo. É por isso que eu boto no Facebook as informações. Mas eu tenho alguma cisma com essa apresentação da Juliana, porque eu já estou a botar há 4 semanas. Essa é a 4ª semana e eu não botei ainda lá. Até já gerei o PDF, mas eu não coloco. Agora que eu lembro na hora que eu não coloquei. Eu vou colocar. Ela já colocou? Ela colocou no WhatsApp. Eu vou colocar no Facebook. Ah, tá. E referenciar essa apresentação do capítulo da uranografia, e tem uma apresentação também do capítulo 5, que é legal também. Eu vou colocar lá as duas. Aproveitando o ensejo, já que a gente está procurando saber de informação, de coisa, tem algum outro canal, algum meio da gente assistir aquela série sobre aquela Buscando Kardec? Quando eu fui baixar no YouTube, eu só achei o 5. Não. Como é que é? O 1, o 3 e o 5. A 1, o 3 e o 5 episódio. Depois, agora sumiu tudo. Eles tinham publicado, eu vi, estava tudo lá. Aí deu menos de 1 hora depois, eles cancelaram. Foi. Sumiu. Parece que alguma coisa a ver com direitos autorais, não sei. Não sei. Não, quem publicou foram eles mesmos. Eu não sei por quê, perderam a autorização, não queriam publicar. Ninguém sabe de um canal que dê para acessar isso aí, não? Não, eu não conheço, eu não vi ainda. Canal pago, sim. Canal pago, Valéria? Eu assisti tudo. É no Prime Brasil, eu acho.
Eu te mando. Sim, na Prime você assiste. Eu Pela Prime. quero. Tem que assinar a Prime. No Aí Brasil, sim. mas não fica acho que não tem gravado, isso aí. né? Eu também assisti, mas não fica gravado. Não fica gravado se você não tiver o recurso de gravar, né? Não fica gravado para os despreparados. Você gravou. Ah, entendi. Ai, que legal. Eu Eu não não, vi também. assisti e pronto. Eu achei muito interessante. Os Repetem. que eu assisti, eu gostei. Oi? Repetem muito. É só procurar na grade. Ah, você acha que vai repetir no Prime Brasil? Acho que sim. É? Repetem. Pessoal, então vamos fazer a oração de encerramento, aí a gente pode ficar papiando. Quem pode fazer a oração de encerramento? Quem chega por último tem que fazer oração. Quem foi que chegou por último? Eu só estou vendo 4 aqui, viu? Valéria. A Valéria está aqui, foi a Valéria. Então é você mesmo, Valéria. Não vai, Valéria. É você mesmo. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão maior, agradecemos pelo amparo recebido na noite de hoje e por toda a inspiração que tivemos e recebemos nesse momento do estudo dessa doutrina esclarecedora e confortadora, e que a paz do Mestre Jesus possa invadir os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Podemos papear agora. Deixa eu só parar a gravação aqui. Podemos papear. Cadê? Gente, quem quiser Ixi, acho que trava aqui, não. Quem quiser um spoiler do livro, não tiver com o livro Nem Céu Nem Inferno em mão,